Agora é xadrez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Peço que compartilhem, curtam e estou iniciando uma nova série aí, muito aguardada, onde que eu vou estar falando de partidas, grandes partidas, e essas partidas elas são muito instrutivas. E o que a gente consegue ganhar com essas partidas instrutivas? A gente aprende muito a respeito de conceitos do xadrez e como eles são aplicados na prática. Quais os resultados? Isso vai moldando um jogo mais correto, né? Desde observando o desenvolvimento das peças, respeitando a harmonia, casas ideais, um bom posicionamento, que tudo isso somado vai te levar a um jogo mais harmônico, dando resultado no tabuleiro. E em grandes momentos vai se converter em situações táticas e decisivas ao favor de quem estiver respeitando isso. Então hoje, para iniciar a série aí, eu vou falar um pouco do nosso jogador modelo aí, que é o Paul Murphy. Murphy aí, nascido em 1837, Nova Orleans, na Louisiana. Ele é um dos grandes prodígios do xadrez. Estamos falando de um jogador aí de mais de 150 anos atrás. E a gente vai olhar uma partida dele hoje. E mesmo sendo de um tempo tão distante, ele consegue aplicar vários conceitos modernos nessa partida, que fica muito claro como ele respeitava, né, conceitos, e na verdade ele foi um dos grandes precursores aí do xadrez moderno. E a partida de hoje ele enfrenta o Ernest, um jogador da sua época ali. A partida foi jogada em 1857, o Murphy tinha 20 anos. Mas só para dar uma pincelada aí, Murphy aprendeu a jogar xadrez observando seu pai, avô, irmão, e simplesmente observando ele entendeu o movimento das peças e começou depois a praticar. E quando ele tinha 13 anos de idade, 13 anos somente, ele enfrentou o jogador campeão húngaro, Loventhal. E nesse match de 3 partidas, Murphy venceu as 3 partidas, aplicando 3-0, um resultado absurdo. E foi ali que ele ficou muito reconhecido e destacado pelo talento precoce que ele tinha, né? A sua capacidade, lógico, uma memória, tudo mais, assim, fantástica, onde tudo isso daí contribuiu. Mas vamos para a partida de hoje e ver o que o Murphy nos ensina. Temos aqui um peão rei. Murphy está de brancas, né? Então ele joga um E4. Ernest vem com um E5. Então a abertura já se inicia numa batalha pelo centro, né? Que isso é o que geralmente acontece. Quem consegue dominar o centro, ele exerce uma maior pressão e tem melhor posicionamento das peças, e isso vai se convertendo em vantagem. Murphy aqui joga cavalo F3, atacando o peão central de E5. Então o preto aqui ele joga cavalo C6, realizando a defesa do peão. Temos aqui bispo B5, realizando um ataque sobre o cavalo defensor. E aqui bispo C5. E agora já vem a primeira questão. Bom, se estava falando de ataque e defesa de peão, neste exato momento, Murphy aqui pode realizar um movimento de ataque, eliminando o cavalo das pretas, tornando vulnerável o peão de E5. E essa é já uma primeira pergunta que eu faço. Seguiria nessa linha aqui e ganharia um peão ou não? Por que eu faço essa pergunta nessa fase? Tá? Porque aqui a gente entra em alguns conceitos muito importantes. Primeiro deles, antes de sair atacando peças do adversário ou ganhando algum material, neste caso seria um peão, eu preciso observar algo muito importante. O que seria isso? A situação do rei, a segurança. Por quê? Se eu vou ganhar algo, eu vou gastar tempos aqui para executar essa manobra. E eu preciso garantir que o meu rei, ou que eu não vá sofrer nenhum contra-ataque.
O rei no centro, no início do jogo, ele se torna um alvo mais fácil para as peças adversárias atacar. Então aqui o Murphy ele seguiu com o princípio do desenvolvimento, colocando o rei em segurança. Primeiro ele jogou um C3 aqui, fortalecendo o centro, né? Que ele está protegendo a casa de D4, preparando o recuo do bispo, caso seja necessário, pelas diagonais, e também potencializando o lance de D4. E aí, com isso ele ganha o centro. Então, o adversário joga dama E7 e agora Murphy faz o roque. Observem que ele ainda não tomou o peão central, né? Realizando aquela manobra de captura de cavalo. Por quê? Porque ele entende que primeiro ele precisa pôr o rei em segurança, somente para depois começar a iniciar as atividades de ataque. E isso vai garantir sucesso na estratégia dele. Porque a hora que ele inicia, ele consegue dar continuidade e ele não é surpreendido. Aqui vocês vão observar que o xadrez ele é jogado de forma muito simples. Mas nem por isso quer dizer que não esteja refinamentos no jogo e no estilo. Não, é que não existe uma mágica muito grande para tu conseguir realizar um ataque consistente. E sim, tu tem que respeitar algumas coisas, não quebrar certas regras que possam te colocar em dificuldade no jogo. Então, qual é uma delas? Desenvolvimento das peças, um bom posicionamento, segurança do rei. Tudo isso daí vai garantir que o teu ataque ele se torne sustentável na partida. Então aqui agora, só para exemplificar, se por exemplo, lá atrás eu tivesse embarcado naquela situação de bispo captura C6 aqui, né, para justamente ganhar esse peão central, eu iria entrar numa variante bem complicada aqui. Ganharia o peão, tá? Mas olha, o preto ele já consegue desenvolver a dama atacando o cavalo e atacando o ponto crítico aqui de G2, que é para onde eu iria rocar. Então eu já começo tendo que resolver alguns problemas bem práticos aqui na partida. O que eu quero dizer com isso? Se eu não fizer o melhor lance para defender essa posição, eu já vou perder material. E encontrar o melhor lance requer uma boa habilidade de cálculo, isso te coloca sob pressão. E a tendência é a gente começar a errar nesses casos. Então, por que eu preciso complicar uma coisa numa fase tão precoce do jogo, sem necessidade? Porque isso é desnecessário. E então a gente evita isso. Eu compliquei algo que poderia ser simples, né? Continuo me desenvolvendo, fazendo as coisas tradicionais ali e depois eu estabeleço um plano de ataque. Então aqui nesse caso já fica muito evidente que às vezes, a não ser que seja muito justificável um ataque direto sem ter rocado, tá? Pode acontecer uma situação dessas, mas aí tem que ser algo muito bem calculado. Então aqui ele já tem que jogar um cavalo G4. Isso já é um lance, né, de defesa e aí o preto já consegue entrar com D5 aqui, questionando o centro, né? E botando pressão, porque agora ele já tem duas peças desenvolvidas e ele tá pressionando, e isso acaba sendo algo bem desagradável. E aqui, novamente, tem que encontrar o lance D4 aqui para fechar a diagonal do bispo, né? E buscar um pouco de desenvolvimento. E aqui então o preto toma o cavalo e já tem uma oferta aqui de troca de damas, né? E o branco aqui, ele é obrigado a capturar a dama das pretas. O preto retoma a peça e agora sim o branco consegue eliminar o bispo e estabilizar a posição. E o preto aqui ele recuperou o peão. E aí eu pergunto, a troco de que toda essa complicação? Não valeu a pena. Isso fica muito evidente. Então esse tipo de coisa a gente evita. A não ser que tenha uma linha aí que tu vai ganhar algum material e tu consiga segurar a posição, mas sempre o adversário vai complicar ao máximo, então tem que ponderar ambas as situações, se é viável ou não, né? Então, este é um exemplo muito claro. Então aqui
seguindo depois de dama E7, segurando o peão, né, defendendo, porque agora se tomar o cavalo, o peão está defendido, Murphy faz o roque. E aí aqui temos cavalo F6. E aqui agora o lance D4. Esse lance ele luta pelo centro, né? Então isso sim é um lance saudável e correto. O lance C3 ele justamente se estabilizou também dando apoio para a ruptura central. E veja bem que uma ruptura central bem sucedida ela vai trazer uma vantagem estratégica e ela vai impor grandes problemas para o adversário, porque ele tem que resolver certas questões. E ele se coloca numa posição muito desconfortável. E lembrando, toda vez que tu está em desconforto numa posição, é mais difícil de tu resolver os problemas práticos que ela está impondo. Então a gente evita, caso puder. Né? Então aqui o preto ele recua o bispo, né? Ele poderia aqui, por exemplo, mas e por que as pretas não tomam o peão? Porque aqui elas reforçariam a possibilidade do branco colocar mais pressão, porque novamente ele vai retomar o peão central ameaçando o bispo, e aqui de novo já começa a entrar para aquele labirinto de situações onde que lances precisos tenham que ser realizados. Só para dar um exemplo prático, caso o preto recue o bispo aqui para D6, ele já está tomando um garfo e perdendo uma peça. Então, já fica evidente aqui logo no início do jogo, estamos no lance 8 aqui, com peça a menos, caso o preto entraria nisso. Então, e aqui, lógico, ele cedeu o centro. E aqui tu vai ver a força que tem os peões centrais, essa dominância. Então, a gente evita ao máximo isso. Então, nesse caso aqui, tomar o peão não é uma boa opção, né? Porque tu vai ceder o centro e dar toda a atividade para o adversário. Então, aqui vem o lance bispo B6. E agora Murphy ele cria novas ameaças, né? Então veja o dinamismo do jogo. Ele sempre está ali buscando o desenvolvimento das peças e ao mesmo tempo criando ameaças. São jogadas onde um lance ele tem mais de um objetivo no jogo. Veja, aqui eu desenvolvo a peça e pressiono ao mesmo tempo e busco atividade. Então tem muita coisa acontecendo. Existe uma tensão aqui no centro, né? Várias ameaças. Aqui o tema da cravada do bispo sobre a dama, né? Então, lances precisos novamente devem ser realizados por parte das pretas. E é aí que a coisa ela pode acabar dando errado. Aqui então o preto ele já faz o lance H6, né? Visando expulsar o bispo, né? Tá questionando ali porque é um desconforto na posição. E aqui Murphy captura em F6. E nesse caso, uma escolha deve ser feita ou eu capturo de dama ou peão. É uma decisão a ser tomada. E aqui o adversário ele captura com o peão de G, né? Melhor seria se tivesse capturado de dama, tá? Para manter a estrutura e conseguir conduzindo o jogo, né? Aqui ainda não tá nada assim tão desequilibrado, apesar de a pressão tá ali. Como é que o branco seguiria aqui? Tomaria o cavalo, ele iria ganhar o peão, né? Então, BC6 aqui pode ser, ou DC6, mas, enfim, agora esse peão de E5 pode ser capturado com segurança. Veja a diferença. Por que eu falo isso? Porque as brancas já rocaram, né? E o rei das pretas está no centro, então não existe nenhum risco aqui por trás da posição, e aqui sim um peão limpa mais. Agora, vamos voltar para a posição aqui, porque a captura por parte das pretas foi com o peão de G. O que acontece neste momento? Beleza, o preto ele segurou o peão central, porém agora ele tem um problema de ordem posicional, tá? O que eu quero dizer com isso? A estrutura de peões aqui, ela ficou debilitada, tá? Então vamos lá, o preto fazer o roque curto aqui é muito perigoso por causa dessa coluna aberta aqui, e as peças brancas elas estão muito bem posicionadas para conseguir atacar de forma muito rápida. Então essa possibilidade aqui já é meio que pode ser desconsiderada. Outra situação aqui,
Eu tenho esse cavalo e ele vai ser atacado nessa posição. E é justamente aí que a gente vai entrar com o tema da partida, que é a harmonia das peças. O Murphy imediatamente ele identifica essa fragilidade e já começa a agir. Então, ele faz o lance D5, atacando o cavalo. E esse cavalo ele vai ter que retornar lá para a oitava fileira, com o lance cavalo D8. Depois disso, existe uma casa aqui, ó, que ela vai ser explorada pelo cavalo. Toda vez que eu tenho peões dobrados e se eu tiver que posicionar uma peça para segurar ali e atuar, e neste caso aqui é um posto avançado, o cavalo é uma peça perfeita para ser posicionada ali, porque além de travar a posição, ele consegue ficar atingindo todas as casas na volta. Ele tem um papel fundamental ali, e é o que vai acontecer na partida. Então aqui o Murphy ele já joga o lance cavalo H4 mirando pular na casa de F5. Veja bem que a hora que ele fizer isso, ele vai ganhar tempo sobre a dama. Então aqui o preto ele joga o lance C6 aqui, né, para tentar buscar um contrajogo ali, questionando o bispo. E aqui o Murphy joga cavalo F5, ganhando um tempo sobre a dama e atingindo um posto avançado. Então veja de novo a harmonia, posicionamento das peças e ganhando tempo, sempre com jogadas de múltipla função. E aqui vem o lance dama C5. Ele está, né, sobre ameaça o bispo branco, mas aqui Murphy ele joga B4. E agora, aparentemente, temos o bispo das brancas caindo, né? Porque, claro, o lance B4 ameaça a dama. E eu pergunto para vocês, a dama pode capturar o bispo ou não? E aqui, né, a gente vai ver por razões táticas, não pode capturar, tá? Porque se captura o bispo, a gente tem a entrada e o duplo de cavalo, onde que a dama cai. E isso daqui acaba com a partida imediatamente, né? Então aqui o preto tem que recuar a dama. E agora o Murphy ele captura o peão de C6. DC6. E agora vem o lance cavalo D6. E aqui o preto já tá com sérios problemas, porque vai perder o roque, né? E, cara, esse cavalo aqui num posto tão avançado, criando tanta ameaça, é algo muito desagradável. Aqui não tem outra resposta a não ser movimentar o rei. É que Murphy joga o lance dama D3, justamente para trazer mais peças para o ataque, né? E aqui ele tem ideias táticas. As pretas aqui capturam o bispo de B5, então o branco ele fica com uma peça a menos, mas isso é temporário, porque o rei no centro ele é alvo de muitos temas e principalmente o preto aqui ele tá com uma descoordenação de peça, uma falta de harmonia que vai custar muito caro. Isso daí vai ser resolvido taticamente, em poucos lances. Aqui algo muito importante, o melhor seria o preto ele buscar o desenvolvimento, tá? Novamente, se tu não vai desenvolver, e principalmente se tu tiver sobre problemas de ataque, cara, para tu não realizar um movimento que seja de desenvolvimento peças, porque isso vai reforçar tanto o ataque quanto a defesa, tu tem que ter uma justificativa muito clara, porque senão provavelmente tu vai cair sobre sérios problemas. E aqui seria melhor, por exemplo, o preto jogar esse lance cavalo E6, tá? Libertando a posição e preparando para o desenvolvimento. Porque o lance aqui, o bispo de B5 agora ele precisa ser defendido, né? Então, o Murphy aqui ele não tiraria, né? Aqui já é uma análise. Então não retiraria a peça, mas ele teria que começar a salvar coisas, né? Porque ali, com esse lance de dama, o cavalo foi ameaçado, né? Então ele teria que recuar, mas com todo este movimento, né, aqui já teria uma possibilidade de troca de peças. E como o branco ele quer atacar, não é interessante ele tirar peças sem que ele tenha um ganho de material. E no final das contas aqui, o preto ele conseguiria um certo equilíbrio na posição. Porque agora tem que salvar o bispo, né? E com isso já teria o desenvolvimento depois que o branco tiraria o bispo daqui, o preto conseguiria tirar o bispo e salvaria a posição em comparação ao que ela entrou.
na partida. Vamos seguir aqui só para ver. Então, o preto ele foi materialista nesse momento e ele capturou o bispo. Ganhou o bispo, mas ele não vai conseguir resistir ao ataque que vem imediatamente. Então aqui o Murphy ele captura o bispo de C8. O preto recaptura e aqui vem esse lance bombástico, torre D1. Porque principalmente tudo isso funciona por causa da situação exposta do rei. E aqui é uma situação tática, já ocorre imediatamente. O que o preto vai conseguir fazer para defender esse rei no centro e essas peças descoordenadas? Então aqui ele joga, né, tentando abrir uma casa de fuga para o rei, o lance dama G7, mas aqui não tem mais defesa agora porque já vem um ataque duplo. Eu ataco o rei com cheque e está caindo a torre. E não tem muito o que fazer aqui, porque agora, depois do lance rei F8, o Murphy captura a torre de C7 e aqui nessa posição o preto ele abandona, tá? Por que esse abandono? Porque não tem como evitar as ideias, né? Uma, que o rei está cravado e eu já tenho duas peças atacando aqui e não tem um movimento que eu não perca o cavalo e o bispo depois. E depois que tudo isso acontecer, simplesmente o Murphy vai desenvolver o cavalo e a torre e vai entrar no final com uma superioridade material, né, com um cavalo a mais. Então essa partida aqui, ela exemplifica de forma muito clara, né, e descomplicada conceitos que todo jogador ele precisa conhecer e praticar em suas partidas. É assim que a gente consegue aprender com essas partidas modelos. Falamos aqui sobre desenvolvimento das peças, né, a luta pelo centro, e quando iniciar um ataque, mas antes disso, a proteção do rei, né? E quando o ataque começa, tu ter atividade suficiente para poder sustentar ele. E aqui o Murphy ele combina muito bem a questão harmônica, né? Ele usa as suas peças de forma muito harmônica, desenvolvendo todas elas, criando duplas ameaças. E depois ele tira a harmonia das peças do adversário, ou seja, ele coloca as peças em dificuldade, em desalinhamento, e isso tudo vai dar toda a condição necessária para que o ataque ele seja implacável, né? Porque fica difícil do adversário se defender. E um outro ponto muito importante na partida, que nem a gente estava vendo logo no início, nunca tente ganhar peças ali, às vezes peões na abertura do teu adversário, se tu não tiver uma condição que tu vai conseguir segurar aquela posição, porque geralmente vem um contra-ataque, né? Porque você vai gastar um tempo. E esse tempo, ele é muito essencial, principalmente nos primeiros lances, quando a gente tem o rei no centro. Então, muitas partidas, elas se definem dessa forma. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo da série aí, né? Aprendendo com as lendas, partidas lendárias, né? Curta, compartilha, porque é assim que o xadrez ele vai evoluindo. E independente do teu nível, cada vez que você assistir uma partida dessas e analisar e tentar pensar com os lances do jogador, né? Tentar antecipar os planos, você vai aprender muito mais. E conforme o teu nível estiver subindo, você vai captar novas ideias. Você pode ver 10 vezes a mesma partida e as 10 vezes você vai captar alguma sutileza. E no geral, não se trata às vezes de fazer grandes lances na partida, mas sim fazer lances mais básicos no sentido de conservar a harmonia, a sutileza da posição e saber explorar as casas que vão se debilitando. E aí depois, taticamente, né, vai surgir as oportunidades e aí você vai estar pronto para arrematar a posição. Curta, compartilhe e a gente vai avançar muito. Comente aí o que você achou da série, dessa primeira partida modelo aí. Se tiver alguma sugestão de um grande jogador aí para a gente poder trazer uma partida, analisar. Certeza que o xadrez ele ganha. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.